Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Bem-vindos mais uma vez na aula de Hadith. Vamos continuar com a nossa aula de hoje. Hoje é aula número 25ª aula. Vamos começar com Durud Sharif. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Nós, na aula passada, estávamos lendo os ditos do Santo Profeta sobre as categorias de orações, né? Nós temos 5 orações diárias e em cada oração nós temos duas partes diferentes. Uma parte obrigatória e outra parte sunnah, né? Que é essencial. Hoje vamos continuar com o mesmo tópico, só que nós vamos ver algumas coisas diferentes. Na aula passada também aprendemos se podemos combinar as duas orações ou não, né? Então, sobre isso, em primeiro lugar, nós vamos ver aqui a oração de Tahajjud, a importância da oração de Tahajjud. Tahajjud é uma oração que não é oração, que não é entre as 5 orações diárias, é uma oração que é feita antes da primeira oração. É uma oração de antes de amanhecer, né? Oração de madrugada, logo da manhã, na última parte da noite, na verdade. E são quantos rakat dessa oração e qual é a importância que nós vamos ver. Hazrat Aisha relata que o santo profeta costumava oferecer 11 rakat de orações voluntárias, 8 de tahajjud e mais 3 de vitr. Em soma, 11. Na última parte da noite. Ao amanhecer, ele oferecia 2 rakat breve, sunnah de fajr, e depois descansava em seu lado direito até que Muazzin é quem chama, quem faz chamada de oração, né? Viesse lhe dizer que a congregação havia se reunido. Então é importante saber aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, o rakat de tahajjud, oração que é completamente voluntária, mas ao mesmo tempo é uma oração única que foi mencionada no Islã, na literatura, com muita importância. Até mesmo no Sagrado Alcorão foi mencionado essa oração com muita importância. É uma oração única que é feita logo da manhã e é uma oração de tal que nem é oração obrigatória, mas é oração muito essencial para o crescimento espiritual da pessoa. E muitas pessoas podem fazer, é uma oração voluntária, né? Então, como é oração voluntária, pode ser feita 2, 4, 6, 8, tanto faz, né? Mas a sunnah, que é prática do santo profeta, era de fazer 8 rakat, né? 8 rakat. E ele fazia esses 8 rakats na última parte da noite. E nessa última parte da noite, como o santo profeta mesmo tem falado, que a última oração do dia deve ser vitr, então ele colocava os 3 vitr depois de tahajjud, porque era noite, era consequência do dia, né? Então, se você sabe que não pode levantar para fazer oração de fajr, aí nesse caso, você deve fazer oração de
vitre logo noite, depois de Isha. Normalmente o vitre é uma parte da oração de Isha. Só que como se a pessoa faz a oração Tahajjud, que é continuação da noite, né? Última parte da noite, então Santo Profeta fazia essa parte no final do dia, que é depois de Tahajjud. Mas pode fazer tanto depois do Isha ou depois de Tahajjud. E depois, Santo Profeta fazia 2 sunnah de Fajr e esperava para Muazzin, ou a pessoa chamar o Santo Profeta, e ele ia e liderava a oração de Fajr. Então, assim, nós vemos que a oração de Tahajjud tem 11 rakat, 3 de Vitr e 8 de Tahajjud em si mesmo. Agora vamos ver aqui a importância, qual é a importância dessa oração, né? É importante saber isso também. Santo Profeta aqui fala que é narrado, o Santo Profeta, na verdade, diz para Hazrat Bilal, o Santo Profeta diz para Hazrat Bilal, você deve oferecer regularmente a oração de Tahajjud. Você deve oferecer regularmente a oração de Tahajjud, pois essa era a prática das anteriores pessoas santas. Que outras pessoas santas anteriores também faziam essa oração, então a pessoa tem que fazer essa oração. Ele continua dizendo, e é maneira de alcançar a proximidade de Deus Todo-Poderoso. E isso é escrito no Sagrado Alcorão também, que através da oração de Tahajjud, a pessoa alcança o nível da proximidade de Deus Todo-Poderoso. Através da oração de Tahajjud, a pessoa obtém mais qualidades, mais consegue ter um crescimento melhor espiritual da pessoa e também tem bons comportamentos. Ele consegue aqui mesmo fala, né? Além disso, esse hábito de oferecer oração Tahajjud protege dos pecados, protege de pessoa fazer a mentira. O Sagrado Alcorão próprio fala que isso é que quando a pessoa começa a fazer a oração de Tahajjud, ele tem mais firme em sua palavra, ele consegue ser mais maturo em termos de espiritualidade. Repele o mal e protege a pessoa da aflição físicas, até mesmo, porque hoje em dia nós temos vários estudos que falam que a pessoa deve acordar mais cedo da manhã. Isso faz bem para a saúde física. Então, tem várias vantagens dessa oração. E, entre outras vantagens, é que a pessoa vai realmente entender que é uma oração que, não, se a pessoa está fazendo uma oração que não é obrigatória, uma oração que é realmente oração voluntária, mas mesmo assim a pessoa está tão consistente nessa oração, a pessoa obviamente vai ter uma estimulação, vai ter incentivação para fazer orações obrigatórias, para fazer as coisas obrigatórias, né? Porque obviamente vai pensar que se estou fazendo oração voluntária, por que não devo fazer outras coisas que são obrigatórias, essenciais dentro da comunidade, dentro da religião islâmica? Então, essa oração, por um lado, evita a pessoa de fazer maldade, de pecados, protege de todos os tipos de pecados, repele o mal e protege a pessoa da aflição físicas e dá mais oportunidades e dá mais força para fazer coisas boas e práticas boas. Depois vamos aqui ver continuação de oração, né? Do que nós estamos vendo. Aqui nós temos aqui mais uma oração uma forma como o Santo Profeta fazia a oração, né? Hazrat Mutarraf conta que seu pai lhe disse que tinha visto o Santo Profeta fazer orações. O pai dele viu o Santo Profeta fazendo oração. Aí conta como é que ele fazia as suas orações. Ele conta que devido ao choro durante as orações, o peito do Santo Profeta fazia um som como se fosse uma máquina de moer que estiver moendo. Você sabe quando a pessoa... Ou você pode imaginar uma criança chorando, como é que sai o som do peito dela quando a pessoa está chorando, né? Profundamente.
Do mesmo jeito, dizem que o santo profeta era tão consistente nas orações e também era tão atencioso nas suas orações e mostrava a humildade de tal forma que muitas das vezes a própria esposa do santo profeta ficou preocupada e ela perguntou para o santo profeta: por que que você faz tanto esforço e por que que você fica tão fica com humildade nas orações? Você mesmo ainda por cima você foi prometido pelo Deus Todo-Poderoso que Deus vai te perdoar e vai conceder o paraíso. Mas a resposta do santo profeta foi que, mesmo que Deus tenha me perdoado e mesmo que Deus me tenha concedido o paraíso e Deus me tenha concedido a garantia que você vai para o paraíso, mas isso não me torna uma pessoa ingrata, isso não me torna que eu devo deixar de fazer orações. Quanto mais eu tenho garantido essa bênção, eu devo ser mais grato para Deus Todo-Poderoso. As palavras árabes que o santo profeta falou, afalai yakun abdan shakura, que você não acha que eu devo ser um crente grato por causa de tudo que Deus fez comigo? Então, quanto mais a pessoa alcança um nível alto, nós entendemos a realidade. Então, cada vez que a pessoa alcança um nível mais alto na espiritualidade, a pessoa torna mais humilde, a pessoa torna mais grato, a pessoa torna mais calmo, paciente e também considera a religião e o Deus em primeiro lugar e esquece outras coisas, coloca todas as outras coisas no segundo lugar e prioridade para a pessoa torna Deus Todo-Poderoso. E quando isso torna a realidade de uma pessoa, a vida de uma pessoa, ele tem sucesso a todos os lados, ele tem a paz do coração, ele consegue obter a tranquilidade da alma. E isso é importante. Então, as orações podem ser feitas de muitas formas. Tem muita gente que faz orações de formas diferentes, mas é importante que nós sigamos a prática do santo profeta, como o santo profeta fazia suas orações, como ele era mostrava humildade, como ele era atencioso nas orações, como ele chorava nas orações. Vejam só quando o Messias prometido, fundador da comunidade, deu um exemplo belo. Ele disse que quando a criança, o nenê, começa a chorar, ele está com fome e a mãe dele está distraída nas outras coisas, não está prestando atenção nele, e quando ele começa a chorar, quando ele começa a chamar a sua mãe chorando, automaticamente cai leite nos peitos da mãe e ela começa a amamentar. Do mesmo jeito, ele diz que quando a pessoa começa a chorar, começa a pedir com choros e com humildade, com muita atenção, Deus Todo-Poderoso abençoa a pessoa com tal coisa. E ele, no outro dito do Santo Profeta, o Santo Profeta diz que quando a pessoa faz a oração de forma correta, Deus dá uma das três coisas. Ou aceita a oração de forma que ele fez oração, ou ele coloca alguma coisa uma para dia do juízo final, para a vida do além, alguma recompensa para a dia do além, ou, em terceiro lugar, ele apaga qualquer dos pecados da pessoa. Então, não devemos pensar que se nós estamos fazendo oração, que essa nossa oração não foi aceita. É aceita pelo Deus Todo-Poderoso, mas a forma de aceitar tem diferentes formas de Deus aceitar as orações. Devemos ter sempre confiança, colocar a nossa confiança em Deus Todo-Poderoso. Depois, outro dito, também ligado com a oração, com as súplicas, é que Hazrat Anas relata que o santo profeta diz: uma súplica feita entre Adhan é chamada da oração, e o Ikama. Ikama é a segunda chamada da oração, não é rejeitada. Qual é a diferença dessas duas chamadas de oração, né? No islamismo, nós temos duas formas de chamadas de oração.
A primeira chamada da oração, e é feita por mesma pessoa. Quem faz a primeira chamada, faz a segunda chamada. A primeira chamada da oração é para chamar as pessoas que estão fora da mesquita. E é feito uns 15 minutos antes de começar a oração, né? Para que as pessoas possam vir para a mesquita. E é feito na voz alta, colocando mãos aqui nas orelhas. E você vai ver que pessoas fazem ou no microfone, ou no fones altos, ou nas janelas, assim, no teto, né? Para que as pessoas de fora possam ouvir. É a primeira chamada feita uns 15 minutos, 20 minutos antes de começar a oração. Isso chama Adhan. Adhan. A segunda chamada de oração, que é Ikama, Ikama literalmente quer dizer que se levantou. E esse Ikama, essa segunda oração, chamada, é feita quando a oração já se fica em pé, quando todo mundo fica em pé para começar a oração. E atenção, essas chamadas são feitas para a oração congregacional, não para individual. Para o individual, você não precisa chamar as pessoas, né? Então, para Ikama, é quando o imã chega, ele fica em pé no seu lugar, as pessoas atrás ficam no pé. Aí, a mesma pessoa que fez a chamada de oração, primeira, ele fica na linha, na fila, e começa a falar mesmas palavras. Não em voz muito alta como do Adhan, mas voz alta, né? E essa chamada serve para que as pessoas que estão na mesquita, cada um está no seu lado, ou as pessoas que estão no banheiro, ou as pessoas que estão no pátio lá fora, eles possam saber que agora começou a oração e devemos juntar. Então, essa oração, essa chamada é feita logo antes de começar a oração. E assim que acaba essa ikama, o imã começa levantando as mãos para até as orelhas e dizendo Allahu Akbar. Então, entre uma e outra oração, entre uma chamada e outra, tem uns 10, 15 minutos, no máximo, né? E esses minutos, nós vemos que muitas das vezes as pessoas que vão na mesquita, eles desperdiçam esses minutos. Eles chegam na mesquita, quando é chamado primeiro, e depois encontram lá pessoas e ficam lá conversando, perguntando como estão e tudo mais. E esquecem que estão na mesquita. E há muita gente que está fazendo a sua oração voluntária lá, antes de começar a oração, e eles e ficam perturbando essas pessoas. Ficam fazendo barulho e tudo mais, né? Então, para dar importância e para deixar bem claro que cada minuto que passa na mesquita é ouvido pelo Deus Todo-Poderoso, o Santo Profeta diz que esses minutos são mais importantes minutos. E tudo o que é feito durante esse tempo, com a sinceridade e com boa atenção, Deus Todo-Poderoso escuta e ouve. E não vai ser rejeitado essa oração. Então, devemos entender que quando a gente está na mesquita, não devemos desperdiçar esses minutos, não devemos prestar atenção nas outras coisas, mas, na verdade, assim que chegar na mesquita, devemos começar a fazer orações, súplicas, para que chegue qualquer momento que Deus aceite, nós estivermos fazendo alguma coisa ou estivermos fazendo uma súplica. Além disso, há alguns outros momentos também que Santo Profeta diz que quando nesse momento a pessoa faz a súplica, Deus Todo-Poderoso aceita e não há rejeição nesse momento. Entendeu? Depois tem outro dito do Santo Profeta, em que o Santo Profeta ensinou uma oração de Adhan, como estávamos falando aqui de Adhan, né, de Kamat. Eu coloquei aqui oração de Adhan, depois de ouvir. Hazrat Jabir relata que Santo Profeta diz para aquele que ouvir o Adhan, chamada de oração, e recitar a seguinte oração: a intercessão por mim será permitida para ele no dia de ressurreição. Se a pessoa ouvir a oração, chamada de oração, Azan, primeira chamada de oração, e depois recitar essas palavras. Eu coloquei aqui, tem aqui a parte árabe e aqui a tradução. A tradução é a seguinte: ó Deus, ó Senhor deste chamado perfeito e da oração a ser oferecida, conceda a Muhammad os meios, a superioridade e a alta dignidade, e eleva-o ao mais exaltado posto que ele prometeste. Essa é a oração que nós devemos tentar memorizar
para fazer sempre que nós ouvirmos o Adhan, né? A chamada de oração. Aqui é muito raro ouvir isso, né? Porque não temos assim as mesquitas muito, por exemplo, aqui no lugar onde eu moro ou nos outros lugares que eu conheço, mas podem ouvir, quando a pessoa vai na mesquita ouvir a chamada de oração, deve recitar essas palavras, que isso fazem com que a pessoa é capaz de merecer, né, a intercessão do santo profeta. Depois, no final, temos aqui a última oração, o último dito de hoje, que é narrado pelo Hazrat Aisha, que relata que ouviu o santo profeta dizer: a oração não é permitida quando a comida for servida, nem em um momento em que a pessoa esteja precisando se aliviar, quer dizer, querendo ir para banheiro. Isso é uma etiqueta de oração. Nós devemos entender que tem algumas regras que devemos ter em cabeça quando nós estamos fazendo oração. Santo Profeta disse que oração é importante, todo mundo deve fazer congregacional, e a pessoa deve prestar atenção, deve ter sinceridade, prestar toda a atenção para lá. Mas se a comida for servida, você sabe que a comida já serviu, e você não deve começar a fazer oração. Primeiro come e depois faça a sua oração. Do mesmo jeito, se a pessoa estiver precisando de ir para banheiro, não deve se apertar e fazer oração. É, porque mesmo, por que o Santo Profeta falou isso? Porque quando você está fazendo oração, você precisa de calma, tranquilidade no seu coração. E se você está sabendo, ou está com fome, sabendo que a mesa está servida, a sua atenção toda vai estar lá na comida, o que eu vou comer, o que eu vou pegar, né? Do mesmo jeito, se você está fazendo oração e está apertado, você não vai conseguir prestar atenção para a oração. Você vai só querer acabar com a oração para correr para o banheiro. Então é importante que a pessoa primeiro, ou se a comida está servida, se coma. E por isso é importante também fazer a ablução. Justamente por isso. Para que a pessoa possa tipo, antes de fazer a ablução, tipo, antes de lavar, tem que lavar as partes íntimas também. É justamente por isso, para que se a pessoa está precisando de aliviar, precisando de ir para banheiro, ele faz para não ficar apertado durante a oração. E depois lavar as suas partes que são expostas, né? E isso para que a pessoa possa unir suas atenções, a pessoa possa prestar mais atenção com sinceridade para Deus Todo-Poderoso, porque afinal a oração serve como uma reunião com Deus Todo-Poderoso. Então nós devemos prestar muita atenção, devemos estar muito atenciosos para que nós não possamos perder qualquer oportunidade que seja valiosa para nós. Então, assim, nós acabamos a aula de hoje com uma lição que devemos fazer oração de tal forma que foi ensinada pelo Santo Profeta e devemos tentar alcançar o nível que foi mostrado pelo Deus Todo-Poderoso, né? Pelo Santo Profeta né, que foi mencionado hoje nos alguns ditos, que ele mostrava muita humildade, muita sinceridade durante a oração, mesmo sendo um profeta querido de Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Jazakumullahu ta'ala,